Olá pessoal, aqui é a doutora Josiane Marchiori, eu sou médica pneumologista e hoje eu tô aqui para orientar você, que é um paciente que já tem um diagnóstico de uma doença pulmonar crônica, sobre os cuidados necessários nesse momento tão crítico no qual nós estamos vivendo várias queimadas e que a qualidade do ar encontra-se péssima em várias regiões do país. Quando nós temos a queimada de material orgânico, que nós chamamos de biomassa, é liberado no ambiente várias toxinas, desde o monóxido de carbono, que é aquele mesmo gás que sai do escapamento do carro, e várias outras substâncias que se espalham no ar com muita facilidade, podendo inclusive percorrer grandes distâncias, mais de 4.000 quilômetros, segundo alguns estudos. E o meu recado especial é para você que já tem o diagnóstico de alguma doença pulmonar crônica, como asma, bronquites, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que é a bronquite causada pelo cigarro, popularmente chamada de enfisema, ou que tem quadros de rinocinusite, rinite crônica, que são pessoas mais sensíveis a essa alteração na qualidade do ar. Assim como as crianças e os idosos, as pessoas que já possuem alguma doença respiratória estão sob maior risco das consequências para a saúde dessa poluição. Porque quando há queimada, há produção de pequenas partículas de fuligem, mas tão pequenas que são invisíveis para os nossos olhos e que conseguem caminhar junto com o ar e atingir os nossos alvéolos, que é a porção mais distal do nosso pulmão. Depois de alcançar os alvéolos, elas podem atingir a sua corrente sanguínea. Elas ultrapassam essa barreira entre o alvéolo e o vaso, e do vaso conseguem atingir todo o nosso sistema cardiovascular. E quais são esses riscos aumentados para quem tem uma doença respiratória? O primeiro deles é o maior risco de infecções. A nossa árvore respiratória tem células ciliadas e uma camada de muco naturalmente para defender o nosso corpo de corpos estranhos, como essas partículas de poeira. Quando isso é excessivo e é depositado nessa mucosa, essas células ciliares perdem a sua função e não conseguem eliminar essa secreção e, por consequência, também não conseguem eliminar essas micropartículas. Outra possível complicação e bastante comum é a exacerbação, ou seja, a agudização dos sintomas dessas doenças crônicas. Quais são os sintomas de uma crise de asma ou uma crise de DPOC? Piora da falta de ar, chiado no peito ou sibilância, dor no peito, sensação de opressão, de que o ar não entra ou do que o ar não sai, e aumento da tosse. Se você tem alguma doença respiratória na qual você já produz secreção, essa secreção pode se tornar ainda mais volumosa ou amarelada, esverdeada, situações essas que requerem uma avaliação médica para otimizar o seu tratamento. Se a tua doença vinha controlada e apresentou algum desses sintomas de piora, talvez seja o caso do seu pneumologista ajustar melhor as suas medicações ou eventualmente iniciar o tratamento com antibiótico se ele detectar alguma infecção respiratória secundária à inalação dessas partículas tóxicas. A nossa maior proteção nesse momento é a sua doença respiratória estar muito bem controlada. Por isso, se você passou muito tempo sem visitar seu pneumologista, esse é um excelente momento para você rever os passos do teu tratamento de manutenção e o que fazer caso a sua doença tenha uma exacerbação diante da situação que nós estamos vivendo. Ainda vale lembrar aqui que se a tua doença está bem controlada e as suas vacinas estão todas em dia, você também tem uma proteção a mais e está exatamente como o seu pneumologista gostaria que você tivesse nesse momento em que todo cuidado é pouco. Fizemos aqui uma revisão básica de como você vai levar nota 10 do seu pneumologista, mantendo a sua doença de base bem controlada. Mas agora, nessa situação, o ar lá fora está horroroso, você nem consegue enxergar o sol de tanta poluição. O que você pode fazer? Primeira coisa é se manter dentro de casa. Fazer atividade física é essencial, mas dessa vez a gente vai pedir para você fazer isso dentro de casa, no ambiente fechado, na academia do seu prédio e não ao ar livre, como geralmente é melhor, mais prazeroso de realizar. Caso você precise sair, como por exemplo visitar o seu pneumologista, vá de máscara. Se possível, aquela máscara N95, que era aquela máscara indicada nos casos de Covid. E por que essa máscara especial? Porque as partículas geradas nessas queimadas são muito pequenas, abaixo de 5 micrômetros, e elas atravessam a máscara comum. Não tenho acesso a essa máscara especial, está esgotada na minha cidade.
usa a máscara tradicional, aquela máscara de hospital, de procedimento que nós chamamos, e não aquela de tecido, que essa aí não vai resolver o problema. Uma outra dica que pode melhorar a qualidade do ar dentro da sua casa é utilizar um umidificador, ou pelo menos colocar algumas bacias ou panos molhados para aumentar um pouquinho a umidade relativa do ar. Eu espero que essas orientações ajudem você a estar mais seguro enquanto nós enfrentamos essa situação, e se você tiver qualquer dúvida, será um prazer enorme em te responder. É só deixar aqui abaixo nos comentários para mim. Te vejo no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, já com essa situação das queimadas resolvida e com a qualidade do nosso ar melhor.